Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 13 de novembro, o Ibovespa ele fechou em queda ontem de 0,1%, pressionado pela Vale, com o papel ainda repercutindo o último pacote de estímulos anunciado pela China, que também veio em linha com o esperado. O mercado também segue cauteloso, aguardando detalhes sobre o pacote de corte de gastos, que deve ser anunciado pelo governo. O principal destaque positivo do pregão foi Localiza, subindo em torno de 6,8%, repercutindo a divulgação dos resultados referente ao terceiro trimestre, que vieram positivos com destaque para tarifas e margens. Já São Martinho ficou entre os principais destaques negativos, também após a divulgação dos resultados. E na agenda econômica desta quarta-feira estão os dados de inflação ao consumidor de outubro nos Estados Unidos e a pesquisa mensal de serviços referente a setembro no Brasil. E também continua a temporada de resultados tanto aqui como lá fora. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com forte abertura por toda a curva. Aqui no Brasil, o mercado continua à espera do plano fiscal do governo, enquanto isso se voltou para a ata do cupom, que definiu o ritmo de elevação da Selic em 50 bips, como o esperado. Nos Estados Unidos, os investidores continuaram a precificar o possível impacto das medidas prometidas no período eleitoral por Trump. E falando sobre os mercados globais, nesta quarta-feira os futuros nos Estados Unidos abrem queda em torno de 0,2, 0,3%, no aguardo da divulgação de dados de inflação ao consumidor americano, CPI, pronunciamentos de dirigentes do Fed e também continuidade do anúncio do gabinete de Trump. Na Europa, as bolsas elas operam mistas, com leve queda no índice europeu. E falando sobre economia, nos Estados Unidos, dois dirigentes do Fed disseram que a taxa de juros continua em campo restritivo o suficiente para controlar a inflação e que a posição atual da autoridade monetária permite flexibilidade caso a economia desacelere mais rapidamente que o esperado. No Brasil, a ata do Copom trouxe, né, o mesmo tom duro adotado no comunicado pós-reunião, enfatizando que as projeções continuam acima da meta de 3% e que os riscos do cenário de inflação estão inclinados para cima. O Copom optou por não dar nenhuma orientação quanto aos próximos passos da política monetária, deixando a porta aberta para uma aceleração do ritmo de alta nas próximas reuniões. Ainda no cenário doméstico, os dados de vendas no varejo ampliado, mostraram expansão pelo oitavo mês consecutivo, com 6 das 10 atividades em campo positivo, um reflexo do crescimento da renda disponível e do crédito ao consumidor. E na agenda do dia, o destaque para a divulgação da inflação ao consumidor, o CPI nos Estados Unidos, referente a outubro, com expectativa de alta de 0,2% no indicador cheio e de 0,3% no núcleo. Além disso, teremos os discursos de três dirigentes do Fed, em que se espera novos sinais da direção da política monetária naquele país. E no Brasil, dados da pesquisa mensal de serviços referentes também a setembro devem mostrar alta de 0,7% em comparação ao mês anterior, reforçando a projeção de um crescimento mais forte da economia neste ano. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.